E os meninos não, os meninos eles lutaram para ter o espaço deles, para ter o espaço. Então a gente que é criador de conteúdo, a gente tem que defender o criador de conteúdo e não deixar que esses caras venham no programa deles ou de qualquer um outro colega nosso de trabalho, venha querer lacrar em cima da gente e denegrir a nossa imagem, né? Pegar e começar a falar, porque não tem estudo. Como é que é? Em terra de nerd, quem é do Podpah que é rei? Bom, é isso aí. Solta a vinheta aí que eu vou explicar pra vocês sem muita enrolação. Alô, nerd! É, galera, é isso mesmo. Em terra de nerd, quem é do Podpah que é rei. E o que eu quero dizer com isso, galera? A gente viu ontem eu até acompanhei aqui, assisti o Hugh Jackman, né, e o Ryan Reynolds estão aqui no Brasil para fazer a divulgação do filme Deadpool e Wolverine. E eles, com tantos canais nerds que tem por aí, ontem eles resolveram aparecer no Podpah. Eles foram no Podpah e estavam lá, né, dando uma entrevista, falando sobre os projetos, sobre o filme, né. Uma curiosidade que o Hugh Jackman falou que foi ele que teve a ideia e ligou pro Ryan Reynolds, né. E a gente que acompanha aí mais tempo aí sabe, né, o Ryan Reynolds vivia chamando ele para fazer o Wolverine, né, junto com ele em algum projeto de filme, e ele acabou aceitando aí, né, a proposta, né, decidiu voltar, né, pelas palavras dele, ele falou que ele não ia voltar, que era uma decisão dele, que ele até criticava as pessoas que aposentavam e voltavam pro personagem, né, não sei se de repente isso aí foi até um toque que ele tá dando aí pro nosso Robert Downey Jr. aí, de repente voltar com o Homem de Ferro, né? Mas enfim. E eu vi bastante canais batendo aí, falando que tem o canal do Peter, né? O Ei Nerd, o canal grande. Tem o Omelete, que a gente tá no cenário aí, né? Vive falando de filme, vive falando de cultura pop, dessas coisas. E foi legal, cara, ter acontecido isso, porque é até um gancho para eu trazer um assunto que eu tava com vontade de falar, só que eu não tava tendo oportunidade, porque não é meu nicho. Aqui eu falo de cultura pop e eu falar de podcast aqui, porque esses dias eu vim refletindo sobre uma coisa que o Skylab tinha falado lá atrás sobre o Flow, né? Ele falou assim que na época até o Monark era do Flow, e ele tinha falado que feito uma observação lá no próprio Flow, falando que aquilo lá não era um programa jornalístico, né? Depois eu vou puxar um gancho para até falar uma frase que o Hugh Jackman falou ontem, e falando que aquilo era um programa jornalístico, que não era uma conversa de botequim, e o Monark, né, como sempre, bateu de frente com ele, foi contra, e aí depois aconteceu tudo o que aconteceu com o Flow, que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois muitos canais se aproveitaram, falando por quê? Para começo de conversa, o Skylab, ele é um cara que ele é totalmente controverso no que se diz a música. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O Skylab, dentro do nicho musical, ele é um cara que ele é fora da curva ali. As músicas dele, tem muita gente que não gosta dele por conta das letras das músicas dele, tem muita gente que não gosta do que ele fala, então dentro do nicho musical, ele é visto como esquisito, e nem precisa ser do nicho musical. As letras das músicas dele é tão controverso que mesmo que você não entenda muito de música, você vê que tem soa como estranheza, e era justamente isso que o Monark fazia quando estava no Flow. O que ele estava sendo? Ele estava sendo original, como ele é na música, como os meninos do Podpah são originais, e é por isso que atrai um público diferenciado, né? Eles também recentemente foram alvo de críticas aí, foram alvos de um suposto cancelamento
por conta de uma coisa que o Mítico tinha falado pra Anitta, ou coisa parecida. E é assim, e cara, comercialmente agora falando, o filme ele precisa ser mostrado para o maior número de público possível. Então, não é interessante para o Ryan Reynolds e para o Hugh Jackman, olhando com olhar empresarial, só passar o conteúdo, o filme, para um público que já assiste eles. Por exemplo, nós que vivemos de cultura pop, que falamos de cultura pop, já fazemos isso de graça para eles. Pô, vocês podem puxar aqui no meu canal todo o conteúdo praticamente desse mês, né, desses últimos meses que eu voltei a produzir conteúdo aqui no canal, eu tô falando de Deadpool e Wolverine, então é orgânico pra gente já fazer as propagandas, porque é uma coisa que a gente gosta. Então, os canais de cultura pop já estão fazendo essa propaganda para eles de uma maneira que já seja orgânica. Então, eles precisam atingir um outro público. Por isso que eles foram no Podpah, foram no Fantástico, goste a gente ou não. E a gente não pode tirar o chapéu, o mérito, né, do pessoal aí que tá trabalhando pro Podpah, porque agora não é nem eles mais que escolhe os convidados, galera. A gente tem que entender que o Podpah cresceu tanto nesses últimos anos, porque eles já têm ali uma assessoria de imprensa que faz esse trabalho para ele. Então a assessoria de imprensa deles está de parabéns. Não foi só eles que foram no Podpah, do nicho da cultura pop. O próprio ator que faz o Thor já foi no Podpah para divulgar um filme que estava lá na Netflix, que era outro filme que agora não me recordo o nome, e foi lá fazer. Então a assessoria de imprensa isso é mérito da assessoria de imprensa do Podpah. O próprio Peter Jordan comentou, ó, o comentário que o Peter Jordan deixou aqui, ó, vou colocar aí para vocês, ó. E, inclusive, eles foram sim, eles deram entrevista pro canal do Omelete, deram entrevista pro canal do Legado Marvel, falaram um pouco com a paz. A galera que faz, que eu vi aí, ó, por exemplo, do Hero Mania, os meninos foram lá assistir os 40 minutos. Pô, eu gostaria de ser convidado, meu canal é pequeno ainda. Então eu não tô sendo visto ainda tanto a ponto da galera ter me reconhecido como um canal de cultura pop, mas quem sabe mais pra frente, é por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que você me siga. Se você não segue, segue aí o canal, pro nosso canal tá crescendo cada vez mais. E aí, quem sabe um dia a gente ser convidado também para esses eventos de cultura pop, para eu trazer tudo aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco disso, né? Um pouco dele, sem querer também falar que, pô, a assessoria de imprensa dos meninos é da hora, tal, mas também é muito mérito dos meninos do Podpah por conta, né, deles terem construído esse podcast, porque se não fosse eles terem construído o podcast, nada disso estaria acontecendo na vida deles. E se não fosse o Flow também ter construído e ter aumentado esse cenário do podcast, nada disso estaria acontecendo. Então, nós que estamos fazendo conteúdo, temos que parar de apontar o dedo pro pessoal e ficar feliz com o que acontece com o outro, porque amanhã ou depois pode acontecer com qualquer canal. Pode acontecer com o seu canal, pode acontecer com o meu, como pode acontecer com o outro. E isso é uma cadeia tão grande que gera conteúdo. Ó, gerou conteúdo para eu estar falando com vocês hoje. Eu não vou ser hipócrita, eu estou me aproveitando do que aconteceu para estar falando, para estar comunicando com vocês. E trazendo aqui um assunto relevante, porque gera toda uma cadeia. Teve canal aí, por exemplo, que eu vi transmitindo a live dos meninos. Ele estava retransmitindo, discutindo com o pessoal. Era um canal de cultura pop. Estava retransmitindo a live, mostrando o Ryan Reynolds, o Hugh Jackman. Inclusive o Hugh Jackman, eu não sei se também foi ele fazendo ali, né, atuando, né, foi alguma coisa que ele olhou para os meninos e falaram assim: vocês não são jornalistas, né? E a formação do Hugh Jackman é jornalista. E ele falou: não, mas é legal ver vocês aí falando com a gente, né, de uma maneira mais leve e descontraída. Que isso, pessoal, é o objetivo de um podcast.
ó, o meu conteúdo passado eu postei mais ou menos parecido com uma entrevista, que uma entrevista não, mais ou menos parecendo como se fosse um jornal, que é um formato que eu não estou acostumado a fazer e que eu não gosto. Eu gosto disso aqui, ó. Eu tô sem roteiro aqui agora. Eu só tô falando. Goste a pessoa ou não. Esses dias eu fui colocar um comentário aí que eu não sei falar. Né? A moça perdeu o tempo dela aqui colocando um comentário falando que eu não. Ainda falou errado ainda. Colocou assim: você não. Nossa, você é ruim de falar. Além de me criticar, ainda coloca o português. Ela estava criticando a minha fala e a frase dela estava totalmente errada do jeito de falar, sabe? E é assim, a pessoa começa a perder tempo, goste dela ou não, esse é meu jeito. Esse é o jeito que a gente achou pra falar. E isso que faz a gente ser original. Porque, imagina, se todo mundo coloca roteiro, fala, vai lá no chat GPT, pede pra fazer o roteiro. Pô, fica um conteúdo totalmente engessado, galera. Fica todo mundo igual. E é isso que a gente tem que fugir. Então, é mérito dos meninos também. Eles terem um canal aí que é original. Isso também traz uma dor de cotovelo. Então, se a pessoa que tá criticando eu aí, falando que eu não sei falar, segue o meu canal, pô. Segue o meu canal, porque aí aumenta o meu número de inscritos. E aí eu começo a melhorar tudo. Eu começo a melhorar cenário. Se não gosta do jeito que eu falo aqui, eu contrato uma pessoa e coloco aqui falando. E aí gera uma cadeia. Uma cadeia que sempre a gente vai estar em evolução. Se a pessoa não gosta de eu falar aqui e se eu ver que eu também não estou me expressando bem, não estou conseguindo falar, não estou conseguindo atingir meu público, eu coloco outra pessoa sentada aqui sem problema nenhum. Mas para isso acontecer, meu canal tem que crescer, meu canal tem que ir subindo. Tem gente que reclama do cenário, tem gente que reclama do microfone, tem gente que reclama da minha voz, tem gente que reclama do meu áudio, tem gente que reclama da minha edição. E se você que tá reclamando aí pegar e quando eu olho lá, são pessoas que não me seguem, porque quem me segue não reclama. Canais maiores que fazem as coisas, olha o meu canal. Esses dias mesmo eu sentei com os meninos lá do The Nerds, conheci eles num evento que eu fui. Vou colocar até a foto aqui, porque senão o pessoal fica falando que é mentira que a gente tá falando. Eu sentei com os meninos, o menino, ele olhou meu canal, olhou minhas thumbnail, elogiou meu canal, elogiou minha thumbnail, e é cara que tá lá em cima, sabe? Que tá fazendo coisas. Então, o seu comentário pra mim aqui é nulo. Como o comentário da gente falar do Podpah, quem tá reclamando do Podpah, passa batido pra eles também. Então a gente tem que ficar feliz de o conteúdo nerd, que é o que a gente bate na tecla aqui, que a gente tá querendo que o conteúdo se espalhe. E aí eu vi gente falando, pô, mas tinha que olhar com mais carinho, eles tinham que ir nos canais nerds. Pô, o canal do Peter Jordan, se eu não me engano, tem mais seguidores do que o Podpah. Eu não me atentei em olhar isso aí. Eu vou até dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, eu vou olhar. Se tiver errado, eu coloco aqui eu vou colocar a comparação aqui. Mas o canal do Peter Jordan, se eu não me engano, ele tem até mais seguidores do que o Podpah. E como o Peter mora nos Estados Unidos, talvez para ele o acesso, a assessoria de imprensa do Peter, para ele era até legal ele chamar os caras. Mas para ele tanto faz também. Ele já fala tanto de cultura pop, ele vive disso. Posta 3, 4 vídeos por dia, que pra ele faz a menor diferença se os caras forem ou não forem no canal dele, sabe? Porque imagina, o que você ia preferir? Os caras virem no seu canal ou um cara te patrocinar pra você falar de cultura pop? Eu preferia muito que um cara me patrocinasse do que Tá entendendo onde eu quero chegar? O Peter já tá tão grande que pra ele não faz diferença se os caras forem ou não forem no canal dele. Então, talvez é isso que aconteça. E pros meninos lá ter levado, pô, você vê no olho do Mítico e do Igão que eles são fã, meu. E a gente não pode deixar de falar que os caras são realmente fã, né? Outro dia eu vi mesmo aí o pessoal, bicho, estourou em tudo quanto é lugar aí. A Calabresa e o Porchat tentando lacrar no programa dos caras. Pô, quem é a Calabresa? Agora vamos falar, já que eles tentaram, que eles estavam colocando, que eles estavam medindo por régua, fala assim, ai, vocês não tiveram nem o trabalho de assistir o nosso filme.
quem que quer ter o trabalho de assistir o filme de... Desculpa, cara, mas quem que quer assistir o filme de Porchat e Calabresa? Eu nem sabia que esses caras tinham feito o filme, eu nem me interesso por eles, sabe? Não é uma coisa que me interessa. E provavelmente não interessava pro Mítico e pro Igão também. Só que eles ainda foram bem educados, porque se é eu que tô sentado lá do outro lado do podcast, porque eu não pago pau pra ninguém, não. O cara pode ser o maior ator que for. Se o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds sentassem aqui na minha frente, eu ia conversar com eles de igual para igual, porque eu sou ser humano igual a eles e eles é ser humano. E os caras demonstraram isso quando foram ontem no programa deles lá do Podpah. Os caras demonstraram uma humildade e colocaram e deram uma lição de como você vai num podcast. Pô, para começar, os caras não, olha só a diferença. Eu vou comparar aqui a Calabresa e o Porchat com o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman. Vamos lá. Vamos por aqui. Os caras são de fora. Os meninos não sabem falar inglês. Eles estavam com fone de ouvido. Olha a humildade dos caras. Primeiro eles tinham que ouvir a tradução dos caras que estavam falando no ouvido deles o que o Mítico e o que o Mítico e o Igão tava falando, para depois eles entender, para depois eles falar inglês, para os caras traduzirem pro Igão e pro Mítico e o Igão falarem depois. Então, o tempo ali já é diferente, sabe? Os caras estão fora do país deles. Eles estão fora do país deles. Eles estão visitando o Brasil. Na minha opinião, eu acho que eles tinham que se interessar em aprender um pouco do português. A gente não tem que pagar pau pra gringo. Isso eu bato na tecla. Eu não sei. Eu entendo um pouco do inglês, mas eu não consigo falar. Isso, de tantas coisas que eu estudei aí, o inglês pra mim é uma coisa que eu sou bem mediano ali. Por falta também de interesse de estudar, galera. Porque eu não curto mesmo. É uma língua que eu não curto. Eu curto japonês, curto francês, mas não curto inglês. Não é uma língua que eu falo, eu tenho que aprender. Mas onde eu tô querendo chegar? Os caras estão fora do país dele e deram uma aula de humildade. A Calabresa e o Porchat, no meu ponto de vista ali, eles foram muito arrogantes com o Igão e com o Mítico, meio que querendo tirar com eles por eles não ter um estudo em jornalismo, por não ser jornalista, por não ser ator, por não ter uma formação, cara. Infelizmente é isso. A pessoa às vezes tem uma formação, quer tirar aquele que não tem. Só que eles esqueceram que eles não estavam na casa deles, eles estavam ali dentro do estúdio dos meninos, né? Que isso também dá uma dor de cotovelo para esses artistas que vivem, né, mamando ali uma emissora, sempre tá ali, né? Tem que ter uma emissora por trás. E os meninos não, os meninos eles lutaram para ter o espaço deles, para ter o espaço. Então a gente que é criador de conteúdo, a gente tem que defender o criador de conteúdo e não deixar que esses caras venham no programa deles ou de qualquer um outro colega nosso de trabalho, venha querer lacrar em cima da gente e denegrir a nossa imagem, né? Pegar e começar a falar, porque não tem estudo. E aí, pessoal, é isso que eu queria falar. Então a gente tem que, desculpa aí, eu me estendi um pouco, né? Isso aí é uma coisa que eu fico meio chateado, porque já aconteceu comigo. Eu, na minha condição de ator, já fui humilhado por atores aí que estão a nível de emissoras, né? Por eu não tá e isso, pessoal, e não é só e já fui humilhado em, por exemplo, no mercado de trabalho, por eu ter um cargo menor. Então, galera, isso é uma coisa recorrente, que isso é um mal do brasileiro. O brasileiro, quando ele tá melhorzinho um pouco que o outro, é como o Cortella fala, né? Até quando você é professor, se tem uma didática para corrigir uma pessoa. Então, dá um toque mais na manha pros caras. Aí sim eles estariam sendo humildes, porque como eu falei, quando você pega uma pessoa e faz ela passar por ridículo para poder ensinar alguma coisa para a pessoa, na minha opinião, isso aí você não tá querendo ensinar nada para ninguém. Você tá sendo arrogante. Então, pessoal, parabéns aí por Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Se os caras combinaram ou não do Hugh Jackman falar o que falou ali
pro Podpah, cara, pra mim, ó, tá de parabéns. O cara mostrou humildade, mostrou como se faz quando você vai visitar alguém fora do seu país, porque você tá fora da sua casa. Dentro da casa do outro é que o que prevalece é o que prevalece é a regra do outro. Então, no caso aí também que eu falei do Skylab, é a mesma coisa. Ele estava dentro do Flow. Dentro do Flow, a regra do Flow é a regra do Flow. Ele tá dentro da casa dos caras. Então, ele tinha que abaixar a cabeça dele e, 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 e nem ter falado o que ele falou, tá? Aí ele fala o que ele quer também, né? Como ele é um cara aí controverso, igual na música, não representa músico. Eu acho que ele não representa. Então, ele não. Quem é ele, né? Como diz aquele ditado: é o sujo falando do mal lavado. O cara faz. Ele é da área da música, totalmente controverso, falando de uns caras que é do cenário do podcast ou da comunicação, que é totalmente controverso. O que faz a galera acompanhar o Skylab é a originalidade dele. O que faz a galera acompanhar o Flow é a originalidade do Flow. O que faz a galera acompanhar o Podpah é a originalidade dos meninos. Se os meninos falam errado, né, como já vi o pessoal falar, se eles são fúteis, galera, isso aí, ó, problema é deles. Se os caras, só que é o que eu falo, a galera é dor de cotovelo pelo sucesso que os meninos fazem. Então, galera, Flow, Flow e Podpah, obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês dar a voz pra gente que é minoria. E aqui, aonde a gente não tinha um espaço para falar, eu sou muito grato a vocês, porque eu já fui da área da área do teatro, da área da televisão, e eu nunca tive uma oportunidade, nunca me deram uma oportunidade. A oportunidade que eu tô tendo é a porta que vocês da internet abriram, desbravaram, e hoje eu posso aproveitar um pouquinho e tá colocando minha voz aqui, minha cara, para falar minha opinião também. Então, obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês criarem conteúdo, obrigado por vocês representarem a gente. Valeu, galera? Então é isso que eu queria falar aqui para vocês. Hoje foi um conteúdo mais aí de eu falando um pouco da minha opinião. É uma coisa que às vezes eu fico meio que escondendo, eu fico não querendo dar minha cara a tapa aqui, não dar minha opinião, mas eu coloquei na minha cabeça que é isso que vai fazer eu trazer conteúdos originais aqui para você. A minha opinião é igual à sua, então ela conta também. Então, muito obrigado aí se você acompanhou eu até aqui, e se você não é inscrito, se inscreva no meu canal aí, dá essa força aí pra gente continuar tendo voz e